Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de outubro de 2025 e eu vou falar de Bruno Schulz, um autor e ilustrador polonês que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Muita gente considera que ele poderia ter sido, o que ele é para algumas pessoas, o Guimarães Rosa da Polônia, um cara que mudou o jeito que se escreve literatura em língua polonesa. Mas como a Polônia é um país muito mais complicado que o nosso, ainda está em debate. Ele era polonês mesmo? Qual polonês ele era? Então, isso tudo eu vou falar. Mas vamos lá. Vamos começar. O Bruno Schulz, ele era, antes de tudo, o ilustrador de um gravurista. Então, como tantos multiartistas do passado, a obra dele não pode ser entendida separadamente da sua obra visual. É isso. Ele não tinha essa separação clara para a gente de obra literária e obra visual. Ah, mas ele era, antes de tudo, como o Blake, um artista gráfico. Conto e gravura, para ele, eram duas linguagens que ele usava para tentar criar, transmitir esse universo mítico que ele estava criando. Para quem está vendo na gravação, eu recomendo ver o meu texto Bruno Schulz, entre a arte e a gravura, entre o fetiche e a guerra, entre a Polônia e Israel. Esse texto está no meu Apoia-se, esse texto é exclusivo para mecenas. Então, se vocês são mecenas, é só irem lá na área de blog do Apoia-se, o texto está lá com todas as ilustrações. Isso é especialmente importante porque, de novo, como ele era um artista gráfico, tem muitas coisas que não dá para entender sem ver os desenhos que ele estava fazendo naquela época. Então, eu recomendo que vocês vejam o desenho. Então, por exemplo, o texto começa com que eu botei aqui no chat, com esse autorretrato dele, que vocês veem que é um autorretrato muito bem comportado. Eu botei aqui no chat. É o autorretrato mais bem comportado dele, que ele está parecendo um ser humano digno. Eu vou falar desse autorretrato mais tarde. E ele, em geral, se autorrepresentava de forma muito mais fetichista. Ele se autorrepresentava como um anão deformado, submisso, muito interessante. Mas a primeira imagem que eu coloquei aqui no nosso chat foi uma imagem do poema The Sick Rose, que é um poema do Blake. Tá? O Blake, para mim, por que que eu estou dando isso aqui só como exemplo? Porque o Blake era um poeta e gravurista inglês da virada do século XVIII para o XIX. E ele basicamente desenhava e ilustrava os textos dele. E as ilustrações não eram só detalhes. Para ele era um conjunto. Para ele, a ilustração era inseparável da poesia e a poesia era inseparável da ilustração. Então é muito interessante, porque, por exemplo, para ler o Blake, eu queria muito dar uma aula sobre o Blake. O Blake é maravilhoso. Mas, a não ser que você veja as imagens junto com o texto, você não vai estar entendendo o que o Blake queria comunicar. O Bruno Schulz é um pouco diferente. O Bruno Schulz é um pouco diferente, porque o Bruno Schulz teve uma época mais gravurista, que ele produziu gravura sem produzir literatura, e até ele se mostrou mais, eu também vou falar mais sobre isso. E ele tem uma fase mais de literatura. Então é muito interessante que as gravuras não ilustram a literatura. Na época da gravura, ele está falando mais de fetiche. E na época da literatura, ele está falando mais de infância. São dois assuntos bem diferentes. Então os textos não completam o outro estrito sensu, né? Os textos dele, literários, sobre a infância, não são ilustrados pelas gravuras que ele fez 10 anos antes sobre fetiche. Então, mas elas nos permitem uma compreensão melhor do homem. Porque a gente sabe que ele tinha aqueles fetiches que aparecem nas gravuras, isso permite que a gente entenda algumas coisas em uma outra chave quando a gente lê os textos. Então vamos lá, vamos começando. Quando a gente lê os contos do Schulz, e o Schulz,
só produziu contos em literatura, né? Em literatura, ele produziu contos, em arte, ele produziu gravuras, desenhos, e por aí vai. Quando a gente lê os contos dele, e ele tem 2 livros de contos aqui no Brasil, eu vou dar os nomes bonitinho, fica perceptível que essa obra macro dele se ergue sobre 3 pilares. Um pilar é o pai. O pai dele, que é o maluco, beleza, é sempre o protagonista das histórias. Não ele, o menino, criança, o pai. Então, um dos pilares é a presença desse pai, o maluco, beleza. Um pai bem diferente, por exemplo, do pai do Kafka, que era contemporâneo dele. O outro pilar era o cenário, que é essa cidade provincial. Uma cidade que, ao mesmo tempo, é pequena e esquecida pelo tempo, mas que também é super dinâmica e super moderna, dependendo do que você precisa para a narrativa. Mas é uma cidade sempre provincial, né, no interior. E o terceiro pilar é a mulher dominadora. Sempre tem uma mulher dominadora, que é a antagonista do pai, que triunfa, dominando o pai, destruindo o pai. E aí, e é isso. E as histórias são mais ou menos numa chave que é o seguinte: o pai, que é um mercador, um comerciante, um profeta, um maluco beleza, um paladino da imaturidade, daquela coisa lúdica, brincante da infância, dos valores mais altos e mais abstratos da humanidade, quer dizer, em oposição àquela, digamos, sensibilidade burguesa, capitalista, né? Ele está lutando em prol dos valores mais abstratos e altos da humanidade. Esse pai, maluco, beleza, se insurge contra a cidade. E é muito interessante que ele, às vezes, se insurge contra um excesso de provincianismo da cidade. A cidade é muito para trás, é muito parada. E, algumas vezes, ele se insurge contra um excesso de progressismo da cidade. A cidade está indo muito rápido. Então, esse maluco, beleza, se insurge contra essa cidade. E ele termina sendo colocado no seu lugar, sendo derrotado, sendo humilhado por alguma mulher malvada e castradora, que no caso é criada. Então, ele é o patrão da casa, mas ele é tão infantil, tão lúdico, tão maluco, beleza, que quem coloca ele no lugar dele é a criada. A criada tem mais força que ele. Uma criada bela e malvada, de infalível senso prático, que ele não tem, ele é o abstrato, e a criada é o senso prático, que puxa para o chão, e ele acaba derrotado, mas não de todo insatisfeito. Existe uma certa volúpia na derrota do pai à mulher dominadora e malvada. Então, é muito interessante, porque as histórias do Schultz, do Bruno Schultz, são uma infinita repetição desse tema. Do pai dele, não dele, do pai dele, sendo infinitamente, repetidas vezes, derrotado por uma mulher dominadora que não é a mãe dele, que é a criada da casa, onde existe, né, como toda criada, uma discrepância de classes. Então, esse é meio que o resumo geral da obra. O Schultz viveu numa época e num local muito conturbado. Para vocês terem uma ideia, sem nunca sair da mesma cidade, ele morou em 5 países. Então, a cidade dele, ele ficou parado na mesma cidade. E a cidade foi mudando de mão, a cidade passou por 5 países, durante a vida dele. E também, durante a vida dele, a cidade passou por 2 guerras mundiais, e na segunda ele morreu. E hoje, até hoje, nessa nossa época de, digamos, identitarismo literário, ele ainda está preso num cabo de guerra triplo, em que a Polônia disputa ele, diz que ele é um autor polonês, a Ucrânia diz que ele é um autor ucraniano, os judeus dizem que ele é um autor judeu, e Israel, por causa disso, é, também alega que o legado do Schultz pertence aos judeus e pertence a Israel. Então, a gente tem Polônia, Ucrânia e Israel brigando pelo Schultz ainda hoje.
Então, isso é muito interessante, como ele está numa, numa, numa encruzilhada da história, né? Então, vamos lá. Falando agora mais, eu infelizmente esqueci os livros dele, não trouxe. A obra completa do Schultz abrange cerca de 30 contos. E a gente tem 2 livros dele publicados no Brasil com essa obra completa. Lojas de Canela e Sanatório sobre o Signo da Clepsidra saíram pela 34. Então, para quem quiser comprar, Loja de Canela, um livro com 15 contos, e Sanatório sobre o Signo da Clepsidra, com outros 13 contos, ambos saíram pela editora 34, numa edição ótima, numa tradução ótima, excelente. Esses livros já tinham saído em volume único pelo Imago, já tinham saído em volume. Desculpa, já tinham saído em 2 volumes pelo Imago na década de 90, já tinham saído num volume só pela Cossack em 2012, uma edição que vale uma fortuna. E agora a 34 lançou de novo os contos completos, dessa vez de novo em 2 volumes. Quem quiser o da Cossack é um volume só. O da 34 são 2 volumes. E esses dois volumes da 34, que acabaram de sair, tem alguns contos, alguns textos inéditos, que não tinha na edição da Cossack antes. Então, por isso que eu digo que vale mais a pena comprar esses novos da 34, porque esses textos inéditos são muito bons. Então tipo assim, esses 3, 4 textos que tem nas 2 novas edições da 34, que não tinha na edição da Cossack nem da Imago, valem a pena. São muito importantes e eu vou falar deles agora. O mais importante desses textos é o ensaio que se chama A Mitificação do Real. Tá? Esse ensaio tem, acho que, 3 páginas. Ele é brilhante. Eu acho que é a melhor coisa que o Schultz já escreveu. Esse ensaio vale toda a obra do Schultz. É um ensaio que está no livro Sanatório sobre o Signo da Clepsidra, da 34. É um micro-ensaio de 3 páginas. É impossivelmente rico e denso. E nesse ensaio, o Schultz sistematiza e articula a sua teoria da literatura. Como manifesto artístico, é imbatível. Eu acho que é melhor do que os próprios contos. Eu acho que ele articula nesse manifesto, nesse texto, uma visão de arte literária, que eu acho melhor do que os contos. Eu acho que ele foi melhor em teorizar do que em praticar. Eu acho até que se dessem mais alguns anos para esse homem, se ele não tivesse morrido tão cedo, talvez ele tivesse conseguido fazer coisas incríveis. Mas como está, eu acho que esse ensaio vale mais a pena que os contos. E, de qualquer modo, não tem como a gente fazer sentido da obra dele, a gente pensar a obra dele, sem passar por esse ensaio, onde ele teoriza tudo que ele vai tentar fazer. Eu vou falar mais dele, vou citar uns trechos, é muito legal. É muito legal. Além disso, esses contos inéditos que estão nas 2 edições, da 34, que acabaram de sair, tem também o primeiro e o último conto do Schultz, que são muito interessantes. O primeiro conto do Schultz se chama Úndula, que é o nome de mulher. E ele está também nesse livro, Sanatório sobre o Signo da Clepsidra. Esse texto foi escrito com pseudônimo e foi publicado em 22, quando o autor ainda era bem jovem, foi o primeiro conto dele, numa revista da indústria petroleira polonesa. Isso é muito interessante porque a gente vai ver que a cidade do Schultz ficava em cima de reservas muito importantes de petróleo. E foi por isso que a cidade dele passou por 5 países ao longo da vida dele, porque todo mundo queria possuir esses depósitos de petróleo. Então não era à toa que ele fez a estreia dele numa revista da indústria petroleira polonesa, porque a vida dele foi toda marcada pelo fato de que ele nasceu, cresceu e viveu numa cidade onde tinha muito petróleo. Então, ele faz a estreia dele em 22, com esse conto Undula nessa revista. E esse conto só foi descoberto em 2019, agora, pouquíssimo tempo, logo antes da pandemia.
E esse texto foi atribuído ao Schultz, não é assinado pelo Schultz, foi atribuído ao Schultz com bastante certeza, porque essa Úndula, essa personagem Úndula, era uma dominadora malvada e uma personagem recorrente das grafuras dele, dessa mesma época. Então, nessa mesma época em que esse conto saiu, o Schultz estava fazendo gravuras de dominação, onde a dominadora era uma mulher chamada Undo. E aí aparece, na mesma época, na mesma cidade, um conto de uma dominadora chamada Umbla, numa revista petroleira. Eu acho que a gente pode, razoavelmente, com razoável certeza, presumir que era do Schultz. E o que acontece? Então vamos começar a entrar nessa divisão da obra, né? Ele nasceu, se não me engano, em 1896. Cadê? Esqueci agora. Vou botar aqui. Ele nasceu, isso, ele nasceu por volta de 1896. Então, em 22, na década de 20, ele está com 20 e poucos anos. E na década de 30, está com 30 e poucos anos. Então, na década de 20, a produção dele ainda é muito voltada, mais gráfica e mais concentrada em temas sadomasoquistas, que era o grande tesão dele. Então é isso. Enquanto ele tem 20 e pouco, entre os 20 e os 30, mais ou menos, que o homem está jovem e com os hormônios em fúria, ele está preso, ele está travado nos temas sadomasoquistas que certamente lhe davam muito tesão. Então ele escreve esse conto Úndula, nessa revista petroleira, que é a história de uma dominadora, e ao mesmo tempo ele também produz várias e várias imagens, gravuras de mulheres dominadoras, que ele junta num livro, um livro gráfico. O nome do livro é O Livro da Idolatria. E ele compõe esse livro em 1921. Então é muito interessante. Ele cria, faz várias gravuras sadomasoquistas. Se vocês olharem no link do texto, tem várias, eu vou colar algumas aqui. Ele compõe várias gravuras sadomasoquistas, junta essas gravuras todas num livro que ele chama o Livro da Idolatria, onde, por algumas gravuras, você vê que o nome da mulher dominadora lá dele era Um. E aí, ao mesmo tempo, publica esse conto Um. Então, essa é a década de 20 do Schultz. E é bem interessante que ele tenha essa divisão na obra dele, de novo, que é na década de 20, a produção dele é mais gráfica e mais concentrada em temas sadomasoquistas. Enquanto que na sua ficção literária, que ele faz na década de 30, a década seguinte, ela é mais focada em temas da infância, e esses temas sadomasoquistas só aparecem escondidos e sublimados. E é isso. E esse conto Undula, é o único conto dele abertamente sadomasoquista. É muito interessante, porque ele era abertamente sadomasoquista nas gravuras, mas nos contos não. Nos contos isso não aparece, só escondido. Esse primeiro conto é o único conto dele abertamente sadomasoquista, que é muito anterior, ele é anterior em 10 anos aos outros contos, e ele é muito mais um acompanhamento a essas gravuras da década de 20 do que parte da sua obra contística. E esse conto, Úndula, faz meio que a ponte que une ambas as fases do Schultz e que permite entender melhor os demônios, ou melhor, as demônias que impulsionaram a obra dele. Vale a pena registrar, que eu acho interessante, que no conto Úndula, o narrador conhece a Úndula durante um bloco de carnaval polonês, tá? Bloco de carnaval polonês. Aí eu vou citar aqui o texto. Lembro-me daquela cinzenta e pesada madrugada de um dia de fevereiro, daquela purpúrea procissão de bacantes. Assim eu a segui, feito mariposa enfeitiçada pelo sorriso de Úndula. Até que o carnaval me cuspiu, meio morto, na alguma rua vazia. É bem o carnaval carioca, só que é polonês de 100 anos atrás. E aí, esse é o Undula, eu vou voltar ao Undula daqui a pouco. Undula é o primeiro conto dos Schultz, o único conto abertamente sadomasoquista, e o conto que faz a ponte entre a obra gráfica dele e a obra contística. Já o outro conto inédito que tem é o último conto do Schultz, que também é muito interessante. Esse último conto do Schultz se chama Cometa e está no livro Lojas de Canela. E é muito interessante porque esses dois livros, de fato, são um livro só.
Esses dois livros podem ser lidos como um livro só, não é à toa que a Cossack publicou num volume só. Os contos são muito parecidos, têm o mesmo tema, como eu falei, do pai maluco beleza, da cidade provinciana, da mulher malvada, são todos muito parecidos. Eles formam um ciclo. É quase como se fosse um romance em forma de contos, de tão interligados que eles são. E esse conto, Cometa, que é o último conto do Schultz, o Schultz não incluiu esse conto nesses dois livros, porque ele escreveu esse conto depois de fechar esses dois livros. Mas esse conto meio que é o fechamento dos dois livros. Esse conto ele é ainda parecido com os contos desses dois livros, mas ele tem uma vibe meio fechamento. Ele é um conto meio que apocalíptico que reúne, né, tem um cometa no céu, um cometa apocalíptico, e esse conto meio que reúne todos os temas, todos os elementos mais característicos de todos os contos do Schultz. A gente tem a última tentativa do pai do Schultz, o maluco beleza, de vencer os avanços da ciência, de vencer a onda de modernidade que ameaça tornar ele redundante. E aí, óbvio, como sempre, ele fracassa e acabou. Então, esse conto Cometa. Então tipo assim, o Úndula, que é o primeiro conto, é bem importante para a gente entender essa ponte entre as gravuras dele, sadomasoquistas, e os contos mais infantis. E esse conto Cometa, que é o último, é muito importante porque ele dá o fechamento a esse ciclo de contos da infância e aponta para o que talvez poderia ter sido uma próxima fase do Schultz, que nunca veio, porque 4 anos depois ele morreu assassinado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ficou como seu último conto. Ele estava escrevendo um romance durante a guerra, mas esse romance se perdeu. Esse romance teria sido o Grande Sertão Veredas do Schultz, talvez, dizem. Tem vários contos e várias histórias, né? Esse livro do Schultz é um, é um dos grandes manuscritos perdidos da história da literatura. Então, vamos continuar. Em termos de literatura polonesa do século XX, tem 3 nomes que são quase sempre mencionados juntos como seus grandes representantes do século XX e do entreguerra. Um é o Bruno Schulz, o outro é o Gombrowicz e o outro é um cara chamado Witkacy. Eles eram amigos, eles eram correspondentes. O Witkacy cometeu suicídio em 1939, logo depois da invasão alemã. O Schulz foi assassinado durante a guerra, como eu falei, e só o Gombrowicz sobreviveu à guerra. E o Gombrowicz só sobreviveu à guerra por um acidente que ele estava fazendo uma viagem na Argentina quando explodiu a guerra, e ele ficou por lá e nunca mais voltou para a Polônia. Então ele morou o resto da vida na Argentina, do onde de novo. Ele não estava indo para morar, ele estava indo para um evento literário. A guerra explodiu e ele ficou por lá. É, e esse Wittgenstein, ele fez um comentário muito bom sobre o Schultz, porque parte do meu problema um pouco com o Schultz é que eu acho que os contos são brilhantes, mas são muito repetitivos. E são muito sempre sobre a esquina da casa do Schultz, sobre o quintal do Schultz. Eles são sobre, eles são sobre microcosmos muito, muito, muito pequenos. Então eles são brilhantes, mas a gente fica querendo imaginar o que é que esse homem mostraria se ele ampliasse os horizontes. E é isso que o Wittgenstein fala. Ele fala, o Schultz, se descrevesse o mundo inteiro desse jeito, e não só a sua esquina, seria o escritor mais brilhante do mundo. Hoje, 80 anos depois da morte do Schultz, a reputação dele só faz crescer. O escritor americano Jonathan Safran Foer dizia que nunca tinha lido nenhum livro tão intensamente quanto os contos do Schultz. O V.S. Pritchard, que é um escritor britânico, dizia que esse livro também era uma obra-prima do humor, que era solene, mas demente, que tinha uma escrita que era ao mesmo tempo cotidiana, mas poética. E aquela Olga Tokarczuk, sei lá, a polonesa que ganhou o Nobel de Literatura em 2000
2018, ela dizia que ela ama e odeia o Schulz justamente porque não tem como competir com ele, justamente porque ele é o gênio da língua polonesa. Então, deixa eu explicar um pouco. Eu falei daquele ensaio, A Mitificação do Real, que é fundamental para entender o Schulz. Vou fazer uma citação dele aqui um pouco longa, mas juntando vários trechos. Eu vou tentar resumir o texto inteiro num parágrafo e vocês me digam se eu tive sucesso. E eu vou ler esse parágrafo aqui para vocês, porque ele explica melhor do que eu poderia o que é que o Schulz estava tentando fazer. Então vamos lá, abre aspas. A palavra primordial era um delírio girando em torno do sentido da luz, um fragmento, o rudimento de alguma antiga mitologia que tudo abarca. Há nela, a palavra, a tendência de voltar a crescer, de regenerar-se. A vida de uma palavra consiste em que ela se retese, estique-se em direção a mil conexões, como o corpo esquartejado da serpente lendária, cujos pedaços buscam-se uns aos outros na escuridão. A poesia são os curtos circuitos de sentido entre as palavras. A poesia devolve às palavras o seu lugar, recupera a sua integridade. A palavra, por si só, deixada à própria sorte, gravita, propende em direção ao sentido. O poeta restitui às palavras a habilidade de guiar e o faz por meio de novos curtos circuitos. Então, como vocês veem, existe um sentido muito grande no Schultz de que as palavras perderam o sentido, perderam alguma conexão entre si, e que o trabalho do artista e do poeta é recuperar a conexão entre as palavras e o que elas realmente significam. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, religião é uma nova ligação, é uma conexão entre coisas que antes estavam separadas. Nesse sentido, para o Schultz, a atividade da escrita era literalmente religiosa, pois a escrita consiste, para ele, em ligar palavras a sentidos e conotações que haviam sido perdidos e desconectados. É conectar o que estava desconectado. Então, por isso, o Schultz não é assim aquela leitura que você vai lendo e vai folheando e quer saber mais e mais e mais. É uma leitura que você vai lendo e vai mergulhando. Você não vai indo para frente, você vai indo para dentro. Você vai mergulhando fundo, em direção às profundezas das palavras, em direção a tentar entender o que é que conecta as palavras, como que as palavras funcionam, o que é que conecta essas palavras. É muito interessante. Então, a prosa do Schultz é um mergulho no próprio mecanismo das palavras. E nós, eu pelo menos, que não leio polonês, assim como alguém que lê, sei lá, Guimarães Rosa em coreano, eu acho que a gente nunca vai saber de fato tudo que a gente está perdendo. E veja, a literatura de hoje, do século XX, ela já abandonou os grandes temas épicos, né? O Xavier de Mestre viajou e volta para o próprio quarto, o Proust fica refletindo páginas e páginas sobre Madalenas, o Joyce fez de Um Dia Comum uma Odisseia, o Nausgard lá fica 500 páginas tentando comprar cerveja. E mesmo dentre essa turma toda, o Schultz ele se destaca como o grande escritor do cotidiano, do nada, do pequeno, né? Nos contos do Schultz, o tédio é um dos personagens principais. Tem poucos escritores que conseguem, como o Schultz, reproduzir aquela apatia fértil, infinita, das longas tardes de verão, dos 12 anos que a gente não tem nada que fazer, né? E ele transforma a própria língua numa ferramenta para descrever, desenvolver, destrinchar e derrubar esse tédio sem fim. Então, vou ler aqui um trecho do Schultz que eu acho que transmite. Os dias e as tardes iam e vinham.
e os acontecimentos cotidianos corriam desordenados sobre a cidade vista da altura da nossa varanda, por cima do labirinto das casas e dos telhados, no baço resplendor daquelas semanas cinzentas. Os dias passavam e as tardes se tornavam mais longas. Não havia o que fazer com elas. O excesso de tempo, ainda cru, ainda estéril e inútil, alongava as tardes com crepúsculos vazios. Então, mesmo na tradução, onde tanto se perde, dá para entender que ele estava tentando esgarçar as possibilidades da língua. Um outro trecho que eu acho muito interessante, que dá para ver que ele transforma o prosaico em épico. Esse é um trecho do conto Pan, do livro Loja de Canela. E você vê que ele descreve o quintal da casa dele, que poderia ser mais prosaico, como se fosse uma baía perdida e sem saída, o cabo mais distante, o Gibraltar daquele pátio. Então é isso, o cotidiano fica épico, fica heróico. E aí ele continua assim. O jardim era extenso e tinha vários climas e zonas. À medida que mergulhava na sombra, tornava-se nebuloso, arrogante e descuidado. Embrenhava-se selvagem e desmazelado. Ameaçava com urtigas, ouriçava-se com cardos. Ficava sarnento de tanta erva daninha que o cobria. Até que, numa larga baía retangular, perdia todas as medidas e se enfurecia. Ali já não era um jardim, mas um paroxismo de loucura, uma explosão de raiva, um impudor cínico e uma devassidão. Ali, em fúria, extravasando sua cólera, graçavam couves de bardanas, ocas e selvagens. E a coisa vai indo. Então, veja, nada acontece. Então, isso pode ser chato. Eu achei maçante algumas vezes. Mas existe um certo êxtase da linguagem que é muito interessante. Até a tecnologia que marca o nosso mundo e que na época estava surgindo, ela também é descrita como mágica. Então, tem uma outra frase que eu achei ótima, que é assim: a época estava sob o signo da mecânica e da eletricidade. E todo um enxame de invenções se derramara sobre o mundo das asas do gênio humano. Porque, veja, na nossa infância, sob o nosso olhar infantil, ainda limpo, ainda não corrompido, nasce um mito a cada esquina. Tudo é mitológico, tudo é heróico, tudo é épico. O que o Schultz queria fazer era catalogar esse épico visto pelos olhos da infância. A obra do Schultz, tanto a obra gráfica quanto a obra literária, parece uma verdadeira autobiografia da infância. É uma tentativa de reintegrar os valores da infância à vida adulta. É uma tentativa de retorno a uma certa visão mágica e mítica do cotidiano. Uma volta àquela língua mais pura que a gente usava antes dessa língua, antes de nós mesmos sermos soterrados por uma avalanche de lugares comuns, de expressões feias. O que ele tenta fazer é uma religação, é religar as palavras a essa realidade antiga que ainda não estava sistematizada por experiências práticas e racionais. É uma prosa que se molda a um novo olhar, a novas associações, a novas metáforas. Isso é que atrai na prosa do Schultz. E muitas coisas unem, por exemplo, Schultz ao Kafka. Eles nasceram com só 9 anos de diferença. Eles eram ambos judeus austro-húngaros, eram ambos filhos de comerciantes bem-sucedidos no ramo têxtil, tentaram se casar e não conseguiram, batizaram seus alter egos ficcionais de Joseph, eram obsessivamente devotados à literatura, e os assuntos principais das suas ficções incluíam mulheres dominantes, metamorfoses insólitas e sempre a figura paterna.
mas com uma diferença, porque no Schultz, o masoquismo é uma metamorfose não do filho, como é no Kafka. No Kafka, o filho é que vira barata à mercê do pai dominante. Mas no Schultz, o masoquismo é o masoquismo do pai, que assume diversas formas, inclusive em um dado momento ele vira uma barata, que é varrida sem cerimônia nenhuma pela criada dominante. Então é bem interessante essas pequenas diferenças. Agora eu vou falar especificamente das taras do Schultz, que eu adoro. O Schultz era um autor submisso, masoquista e podólogo. E os seus contos revelam a gente uma pessoa fascinada, talvez até, digamos, obcecada com a própria infância, com a infância de modo geral. E na prática, na vida real, ele vivia, sim, cercado de crianças. Ele trabalhou a vida inteira como professor de desenho na mesma escola de ensino médio onde ele tinha estudado. E a casa dele estava sempre cheia de crianças, porque ele dava aulas particulares, de desenho em casa. Então, ele estava sempre cercado de crianças em casa e no trabalho. E escrevia contos, todos esses 30 contos que ele escreveu são todos sobre a infância, visões da infância. Mas, ao mesmo tempo, as suas gravuras revelam um homem pulsando com fetiches e fantasias quase que à flor da pele. E esses mundos, às vezes, se cruzavam de maneiras constrangedoras. Então, por exemplo, depois que ele ficou famoso, tem várias biografias dele, tá? E porque ele ficou famoso logo depois da guerra, e aí ainda deu tempo de vários biógrafos entrevistarem os alunos dele. Então, tem vários depoimentos dos alunos sobre ele. Então, por exemplo, teve uma aluna particular que relatou que um dia ela estava tendo aula com ele e ela levou um susto de ver que ele estava desenhando as pernas. Outro eram alunos de ambos os gêneros que se impressionavam e lembravam, décadas depois, são memórias de décadas depois, lembravam de encontrar nas suas paredes gravuras representando o próprio Schultz em situações fetichistas, aos pés de mulheres de chicote na mão, mulheres de peito de fora, imagens sempre de dominação feminina e degradação masculina. Se vocês virem, nessa imagem que eu coloquei aqui no chat, e que é a imagem principal no post que eu dei link para vocês, é um autorretrato do Schultz. No autorretrato ele está supercomposto, mas no fundo você vê que na parede tinham essas imagens de dominação. Então, veja, já seria bizarro você dar aula particular na sua casa com as paredes cheias de desenho sadomasoquista. Mas ainda pior se o submisso dos desenhos são autorretratos seus como um anão deformado. Mas ok. E vocês veem, o Schultz era um homem super tímido, era um homem super privado, era um homem que detestava falar de si, detestava chamar atenção. Mas aparentemente ele não tinha problema em criar esse tipo de constrangimento para os seus alunos e alunas menores de idade. E aí fica a dúvida. Será que a situação lhe causava algum prazer? Será que o prazer que ele sentia era que ele estava humilhando os alunos ao fazer eles verem aquilo? Ou talvez o que eu acho muito provável, que ele era submisso, ele tinha tesão na submissão. Eu acho que de algum modo ele fazia isso porque ele se sentia humilhado perante os alunos. É como se o tesão dele era se sentir humilhado. E ele achava que os alunos verem as taras dele nas paredes era humilhante para eles. Então a tara dele é que ele sentia tesão em se imaginar humilhado perante os alunos. Ainda assim, obviamente, criava um constrangimento para os alunos, que décadas depois se lembravam disso. E quando os alunos perguntavam o que é que eram aqueles desenhos, os Schultz respondiam que ele era ilustrador e que eram ilustrações para uma futura edição da Vênus das Peles.
Vênus das Peles, para quem não sabe, é um romance clássico sadomasoquista de um outro autor austro-húngaro chamado Leopold von Sacher-Masoch. Sacher-Masoch é o cara que deu nome ao masoquismo. O masoquismo tem esse nome porque o Leopold von Sacher-Masoch escrevia vários e vários romances com situações de masoquismo e dominação, sempre da mulher sobre o homem. Então, esse romance é sensacional, é de 1870, um pouco antes do nascimento do Schultz. E o Schultz dizia, não, são ilustrações para uma futura edição da Vênus das Peles, o que também permitia a ele que falasse para os alunos desse romance, que é um romance altamente sacano, sadomasoquista. E se os alunos não sabiam, permitia que ele explicasse. Não, Vênus das Peles é um clássico, é sobre uma mulher que domina um homem, chicoteia ele, faz ele lamber os pés dela, por aí vai. Então é isso. E veja, não sabemos se era verdade ou não. Se era verdade, o plano nunca se concretizou. Então, o Schultz nunca ilustrou uma edição de Vênus das Peles. Essas gravuras sadomasoquistas que ele tinha na parede fizeram parte desse livro que eu já mencionei, o livro da idolatria, que ele criou em 1921. O Schultz provavelmente desenhou essas gravuras sadomasoquistas ao longo de 1920, ao longo de 22, compôs 21, compôs o livro em 21, 22, distribuiu para poucas pessoas. O livro não tinha texto, só tinha desenhos, só fotos, só gravuras de mulheres malvadas, dominadoras, rainhas altivas, com homens sempre a seus pés. De novo, não eram homens, eram variações do Chus. Um Chus deformado, disforme, cabeçudo. Então, de novo, chamando a atenção para esse último desenho que eu coloquei aqui no chat, que está na edição brasileira de Lojas de Canela, e que está também no meu link sobre os shoes, esse autorretrato é um autorretrato de 1919, quando o Shoes tinha 27 anos. E vocês veem que ele se retrata como um homem até bonito. Ele é bonito, bonito apessoado. Parece másculo, bonito, composto. Mas atrás dele já estão as imagens sadomasoquistas. No futuro, ele não vai mais se representar desse jeito másculo, bonito e composto. Ele vai sempre se representar como num personagem cada vez mais cruel, cada vez mais distorcido e retorcido, disforme, sempre com um pé de mulher malvada na cara dele. Ok. E é interessante porque o Gombrowicz comenta o seguinte, que essas mulheres malvadas, dominadoras da, da, dos Schultz, talvez tenham existido somente nas gravuras. A gente não sabe se ele de fato realizou essas fantasias. Eu confesso, espero que sim, por bem. Mas o Gombrowicz gosta de lembrar que ele de fato foi escravo de uma deusa cruel e demandante que era a arte. E o Gombrowicz fala o seguinte do Schultz: ele nasceu para ser escravo. Realmente sempre o vi entregue a ela, a arte, nela engajado com tanto fervor e concentração como nunca tive oportunidade de observar em ninguém. Ele, o fanático da arte, seu escravo. Ele entrou nesse convento, subordinou-se às regras, cumpria as mais rigorosas ordens para alcançar a perfeição. Da arte, se aproximava como de um lago, para nele se afogar. Ajoelhando-se diante do espírito da arte, ele gozava de um êxtase sensual. Quis ser apenas um escravo da arte, nada mais. E é interessante que essas mulheres dominadoras das gravuras dos chumos da década de 20 vão ser as antecessoras das personagens dos contos da década de 30, como, por exemplo, a Della, que é a criada divina e poderosa que domina o pai de Schultz, Magda Wang, que é uma outra dominadora que representa a força avassaladora do progresso, e a própria Úndula, que é do conto e das gravuras. É interessante que, na arte do Schultz,
tanto na arte gráfica quanto na arte literária, o feminino é sempre associado com a força, com a fecundidade, com o futuro, enquanto o masculino é sempre fraco, antiquado, inadequado. Os contos do Schultz parecem trabalhar as mesmas obsessões fetichistas dos desenhos, só com um pouco mais de sutileza, um pouco mais de cautela. E o caso exemplar do Sacher-Masoch, que é o autor de Vênus às Prévias, que era patrício do Schultz, era da Galícia, era submisso, era austro-húngaro. Talvez o Schultz tivesse o exemplo do Sacher-Masoch simplesmente. Por quê? Porque, veja, hoje o Sacher-Masoch basicamente só é lido por causa da Vênus das Peles. E a Vênus das Peles é o único livro dele que se eleva ao nível de literatura, em uma obra que é 100% dominada por dominação feminina. Então, quer dizer, a obra do Sacher-Masoch podia estar em qualquer fórum de fetiches. Então, a Vênus das Peles também é sobre fetiches, mas de todos os textos dele sobre dominação feminina, é o que mais se eleva à capacidade de literatura. E é interessante que ele poderia ter sido um romance competente, mas menor, dentro de uma obra mais sólida e mais ampla, se o Sacher-Masoch não tivesse cedido à tentação de só escrever sobre suas cartas. Você entende? Ele poderia ter escrito, ele era muito talentoso, ele poderia ter escrito sobre vários temas diferentes, e dentro desses vários temas diferentes, ter escrito um romance sobre suas caras, que teria sido o Vênus das Peles, que seria ótimo. Mas ele só escreveu sobre suas caras. Ele usou 100% dos poderes literários dele para fazer cartas da Penthouse. Então é isso. É tudo, veja, é tudo meio tesudo, eu gosto, mas não é literatura. E Vênus das Peles é o que mais perto chega de literatura. Então eu acho que para os Schultz, e vou dizer para mim também, fica claro que a gente pode ter as nossas taras, mas há de tomar cuidado para não escrever só sobre elas, para que a nossa obra não vire só sobre nossas taras, ao invés de sobre quaisquer outros assuntos. Então, eu acho bem possível que o Schultz tivesse o exemplo do Sacher-Masoch em mente, e é por isso, entre outras coisas, eu vou falar mais, que ele não abraça o sadomasoquismo nos seus contos. Ele deixa o sadomasoquismo para as imagens. E nos contos isso só aparece de forma muito disfarçada. A principal personagem feminina do Schultz é a tal criada Adela, que aparece em 19 contos dos 30. E já na primeira página do primeiro livro, ela é apresentada como um alter ego de Pomona. Pomona era a deusa grega da abundância e dos pomares. A Pomona é que traz o sustento da família, que ironicamente mora na rua do mercado, mas como o pai não tem mais condição de ganhar a vida, é a criada que, que traz a comida. É a criada que vira essa intermediária entre quem planta e quem come. Em suma, uma verdadeira deusa. Aí tem esse trecho que eu acho ótimo. Nas manhãs luminosas, a dela voltava do fogo do dia, incandescente como pomona. Era um Moloch impiedoso, como só os Molochs femininos podem ser. Moloch era um deus cruel do Evangelho. No Evangelho não, na Bíblia hebraica. E a dela, essa criada malvada, também é retratada quase como uma bacante. Ela é uma força feminina irreprimível, perigosa, destrutiva, incontrolável, inexprimível. Daí um outro trecho que eu acho ótimo. A dela, feita uma mênade, coberta pelo redemoinho do seu tirso, executava uma dança de destruição. Tanto mênade como tirso são palavras da tragédia grega, então indica muito uma coisa grega, feral, ancestral. Então, se o pai do Schultz é o protagonista de quase todos os contos,
Essa criada, a dela, é a sua mais consistente antagonista. Ele é o mercador profeta, o maluco beleza, o paladino da maturidade, e ela é quem o domina, é quem o domestica. E ele cai aos pés dela, derrotado, mas não de todo insatisfeito. Vou dar aqui só mais uns trechinhos da relação da Adela com o pai do Schultz, que eu acho que é bem interessante. A Adela dominava nosso pai com poder quase absoluto. Tivemos muita pena de testemunhar uma nova humilhação desse varão. Adela aproximou-se sorrindo do meu pai e deu-lhe um peteleco no nariz. A esse sinal, Paul e Pauline aplaudiram alegremente as outras criadas. Adela piscou o olho, levantou a barra do vestido, revelando lentamente seu pé banhado em seda negra, e o esticou como a cabeça de uma serpente. O sapatinho exposto de Adela tremia levemente, brilhava feito uma língua de serpente. Meu pai levantou-se devagar, de olhos baixos, avançou um passo como autômato e caiu de joelhos. Adela se aproximou do meu pai com o dedo estendido, num gesto de fazer cócegas. Meu pai emudeceu e, cheio de pavor, começou a recuar, fugindo. Ela o seguia, acenando venenosamente o dedo, empurrando-o passo a passo para fora da sala. Você vê que é tudo muito interessante e muito infantil também. Botei mais uma imagem aqui no nosso chat. Essa é uma das imagens mais interessantes. Então, aí tem a Magda Wang também, que é uma outra dominadora que aparece nos contos, que é na Magda Wang que a mulher dominadora se une ao progresso econômico e tecnológico. E por quê? Porque elas encarnam as duas faces do maior inimigo do mundo mítico infantil provinciano do Schultz. Em casa, a mulher malvada, que com seus pés e suas cócegas domina o pai que é símbolo da criatividade e da alegria. E na esfera pública, o inimigo é quem? O descobrimento do petróleo, que faz com que a cidade mude, com que a vida mude, com que a tecnologia mude. E aí eu vou dar aqui uma última coisa, a última dúvida, que é uma dúvida bem interessante quando a gente fala de homens submissos, de um modo geral, que é o seguinte: Schultz amava ou odiava as mulheres? Né? A Úndula, nesse conto homônimo, que foi o primeiro, que é a mais perversa de todas essas mulheres, talvez seja a mais positiva também, no sentido de que o homem sem nome que ela domina e aprisiona parece que merece o cativeiro. A gente consegue visualizar ele como um dos homúnculos pequenos e cabeçudos das gravuras do Schultz. Então ela está dominando e humilhando alguém que merece. Mas, e a dela, a criada? Essa criada, ela destrói não só a hierarquia das classes sociais, mas ela também destrói a exuberância criativa do pai do Schultz, que é claramente o grande herói da sua infância mitológica. O pai é um homem livre, pleno, criativo, talvez a grande esperança de um novo começo para a humanidade, mas tudo isso é submetido e castrado, limitado e destruído por uma mera criada má. Então, é isso. Não parece que a dela é uma força do bem, é uma força positiva, é uma força a se admirar. Mesma coisa da Magda Wang, um nome que remete às sensuais e assustadoras mulheres dragão dos seriados cinematográficos dos anos 30, que era a grande vilã, era essa mulher dragão oriental, exótica, maquiavélica assustadora. E é muito interessante, porque no cinema ocidental das décadas de 20 e 30, essa mulher dragão representava, entre outras coisas, o Oriente,
com seu longo e misterioso passado, com muito mais passado do que nós, né? Ameaçando um Ocidente jovem e progressista. E o Schultz inverte isso. No Schultz, a força destruidora tem uma direção invertida. A femme fatale oriental, que é a Magda One, é uma força da inovação do capitalismo ocidental modernizante, que surge para destruir a vida tradicional dessa vila da Galícia. Então, como eu dizia, na arte gráfica, na arte literária do Schultz, as mulheres sempre são fortes e poderosas, sempre são dominadoras e destrutivas. Mas fica a dúvida, isso é bom ou é ruim? E aí, por fim, a última dúvida, para a gente sair do assunto dos fetiches do Schultz. As mulheres malvadas são, de fato, uma presença dominante nas suas gravuras, mas aparecem de forma muito mais cautelosa nos seus contos. E aí, de fato, eram as palavras do Schultz mais pudicas do que as suas imagens? Por que que as palavras eram tão mais pudicas do que as suas imagens? E o próprio Schultz perguntaram isso para ele diretamente, e ele respondeu: percebi faz tempo que dava vazão à minha espiritualidade por escrito e à minha sexualidade pelos desenhos. Eu não conseguiria escrever um romance masoquista. Teria, inclusive, vergonha. O meio gráfico é mais limitado em relação ao que pode ser feito do que a prosa. Por isso, expressei mais de mim na escrita. Então, é bem interessante ele falar isso. Não seria capaz de escrever um romance sadomasoquista, porque a prosa revela muito. Ele não consegue se revelar tanto na prosa, porque ele sentiria que ele estava se revelando demais. Agora, falar um pouco sobre a vida do Schultz. O Schultz, o Schultz nasceu austríaco, viveu como polonês e morreu judeu. Em sua curta vida, como eu já falei, sem sair da mesma cidade, que é Drohobych, ele morou em 5 países. No Império Austro-Húngaro, de 1892 a 1918. Na República Popular da Ucrânia Ocidental, 1918 e 1919. Na Polônia, de 1919 a 1939. Na União Soviética, de 39 a 40 e na Alemanha nazista, de 40 a 42. Uma cidade, 5 países. E hoje, 80 anos depois, essa cidade, que está novamente agora parte da Ucrânia, está novamente ameaçada pela Rússia. Estão no meio da guerra da Ucrânia com a Rússia. Em 2023, um míssil russo destruiu a rede elétrica da cidade e a cidade do Chus ficou no escuro. Quer dizer, a guerra para eles ainda é uma ocorrência diária hoje. Eles ainda fazem parte de um país em guerra hoje, sofrendo bombardeio hoje, de uma das maiores potências da Terra. Tirando algumas breves saídas para estudos, o Chu sempre morou nessa cidade, Drohobych. Ele sonhava em ser pintor, mas acabou se matriculando em arquitetura em 1910. Não completou o curso. Ele teve pneumonia, seu pai adoeceu e instalou a Primeira Guerra Mundial. E ele se lamentou sempre que ele nunca estudou nada até o fim. Em 1923, ele foi rejeitado pela mesma Academia de Belas Artes de Viena, que também rejeitara Hitler 2 vezes. Então, em 23, ele foi rejeitado pela Academia de Belas Artes, e no ano seguinte, 24, mesmo sem ter a formação completa de arquitetura nem de desenho, o Schultz conseguiu emprego de professor de artes e de trabalho manual na mesma escola onde ele tinha estudado antes. Foi o único emprego que ele teve na vida, foi nessa escola, a mesma escola onde ele estudou. O pai do Schultz era um comerciante que morreu enquanto o Schultz estava estudando fora. Depois, o seu cunhado, né, o marido da irmã dele, se matou com uma navalhada no pescoço, na frente da irmã, deixando a irmã viúva, traumatizada e deprimida. Depois, o irmão dele, o outro irmão, que era super bem sucedido e que bancava a família, morreu de ataque cardíaco aos 53.
E aí, é isso, o peso inteiro de sustentar a família caiu sobre os Schultz, que era a mãe idosa, a irmã viúva e uma prima idosa inválida. São três mulheres que o Schultz, que não era nenhum grande ganhador de dinheiro, tinha que sustentar o emprego dele de professor de artes de uma escola. Ele acabava que escrevia pouco, escrevia só nas férias. Para ele, o trabalho era um tormento, porque era um peso muito grande que ele não conseguia se livrar. Seus alunos descreviam ele como um homem tranquilo, que nunca levantava a voz, e diziam, uma imagem interessante, que ele andava pela vida como uma pipa oscilando ao vento. Apesar de ser muito tímido, ele era um excepcional contador de história, que eles dizem. Décadas depois, vários alunos ainda se lembravam das histórias do Schultz. O judaísmo, isso é muito interessante. A família dos Schultz era judaica. Judaico o suficiente para os nazistas, claro, mas eles não seguiam a religião e não faziam parte ativa da comunidade judaica da cidade. O Schultz falava alemão, falava polonês, e ele escolheu escrever sua ficção na sua língua mãe, empolgado pelo recente ressurgimento da Polônia no mar. O Kafka, que era tcheco, escolheu escrever sua obra em alemão. É bem interessante isso, essa diferença. O Kafka, a língua mãe dele era tcheco, mas ele escreveu em alemão, que era a língua da cultura no Império Austro-Húngaro. Já o Schulz, as línguas dele eram alemão e polonês. Ele poderia ter escrito em alemão, seria certamente mais lindo, mas ele preferiu escrever em polonês. É bom lembrar que isso muita gente não sabe, que a Polônia desapareceu do mapa. A Polônia deixou de existir por 100 anos. A Polônia só volta a existir em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial. Entre as guerras napoleônicas, em 1815, e a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Polônia é desmembrada entre Rússia e Alemanha. Então, não existe Polônia. Existe a língua polonesa falada naquela região, sobrevive uma ideia de Polônia, mas o país Polônia desaparece e só volta com o final da Primeira Guerra. Então, quando Schur nasceu, não existia Polônia. Ele não era polonês, porque a Polônia não existia. Ele era um cidadão austro-húngaro. A Polônia passa a existir em 1919, quando ele tinha 20 e poucos anos. Os contos dos Schulz nascem como pós-escritos em sua correspondência com outras personalidades literárias da Polônia, e, em especial, uma poetisa chamada Deborah Vogel, entre 1930 e 1932. O Schulz, que vivia muito sozinho, isolado, numa cidade pequena, sem burburinho cultural, ele começa, de fato, a escrever sua ficção nesse espaço fechado e privado da comunicação pessoal, nas cartas, no contato com outras pessoas de sensibilidade parecida. Mais tarde, então é isso. Ele escreve boa parte dos contos como pós-escritos em cartas a essa poetisa. Depois é uma outra escritora polonesa que ele consegue convencer, ou que convence ele a deixar que ela publique os contos. Mas os contos surgem nas cartas. E o Schultz confessa para o amigo que naquela época eu dava tudo de mim nas cartas. Que as cartas eram tudo que eu tinha. Né? Era a minha ponte, minha boia com o mundo. Em 38 ele ganhou um prestigiosíssimo prêmio literário em Varsóvia, mas ainda assim, na cidade local dele, como relembra um desses conhecidos entrevistados para biografias décadas depois, ninguém sabia quem ele era. Ninguém lembrava quem ele era. Era uma cidade do petróleo. As pessoas só queriam saber de petróleo. Era o Texas da Polônia. Essa é a descrição. Tá fazendo sentido, gente? Estão acompanhando? Agora eu vou falar um pouco de história. Da encruzilhada da história que esse homem viveu, coitado. Ele viveu numa encruzilhada movimentada da geografia e da história. A região onde ele nasceu, onde ele viveu, que era Galícia,
Repara que a Galícia tem uma Galícia na Espanha e tem uma Galícia na Polônia também. Ele era da Galícia polonesa. A Galícia, ela tinha reservas de petróleo muito cobiçadas e ela estava se modernizando rapidamente, sob o olhar da Wehrmacht nazista de um lado e do Exército Vermelho Soviético do outro, os dois de olho naquele território ali, entre eles e cheio, literalmente borbulhando de petróleo. A década de 30 que foi basicamente quando o Schultz viveu, escreveu e publicou, foi como se fosse um breve piscar de olhos histórico antes desse ataque, antes desse embate da Wehrmacht com o Exército Vermelho em cima da Galícia. E apesar disso, ou talvez por isso, as histórias do Schultz não refletem nada desses dilemas geopolíticos, mas eu acho interessante a gente saber que esses dilemas geopolíticos estavam acontecendo. E é isso que também que é interessante. A cidadezinha onde se passam os contos do Schultz, que é uma cidade tediosa, é esquecida pelo tempo, onde nada de importante acontece, não podia ser mais diferente da cidade real onde o Schultz vivia, que estava vivendo uma verdadeira corrida do ouro petrolífera, estava se modernizando rapidamente e onde fortunas estavam sendo feitas. Existem breves alusões aqui e ali, especialmente no conto Rua dos Crocodilos, mas basicamente essa realidade não aparece nos contos do Schultz. O Schultz escreve contra essa realidade, escreve ignorando ou fingindo que não está vendo essa realidade. E por isso, nesse contexto, eu acho que é interessante que a prosa do Schultz não é só intimista e lúdica de brincadeira, mas ela também é subversiva e ludita. Ludita no sentido de antitecnológica. A obra dele é como se fosse um manifesto em defesa de um mundo que estava rapidamente desaparecendo e, de fato, desapareceu. Foi completamente aniquilado e destruído pela Segunda Guerra Mundial. Em 1869, descobriram petróleo na região da cidade do Chubut, e ao longo das décadas seguintes, essa Klondike da Galícia viveu um boom petrolífero, atraindo muitas empresas norte-americanas. Por exemplo, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, 60% do petróleo utilizado pelos impérios centrais, que era a Alemanha e a Áustria-Hungria, né? A Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar, a Inglaterra, a França de um lado e a Alemanha e a Áustria-Hungria de outro. 60% do petróleo utilizado pela Alemanha e Áustria-Hungria vinha dessa região do Sul, que era chamada de Klondike da Galícia, era chamada de Califórnia polonesa e por aí vai. Durante a Primeira Guerra, os russos tomaram a cidade do Chus e foram depois repelidos pelos austríacos, que a cidade era austro-húngara. No final da guerra, o Império Austro-Húngaro, esse império que era tipo assim, eram os impérios mais sólidos, mais multiculturais do mundo, o grande império austro-húngaro, tinha desaparecido, tinha se desfeito, assim como a dinastia Romanov na Rússia. E aí, a cidade do Chus foi brevemente parte da República Popular da Ucrânia Ocidental, de 1918 a 1919, até ser retomada pelos poloneses, cujo país tinha finalmente voltado a existir depois de um século fraccionado entre Prússia, Rússia e Áustria-Hungria. Quer dizer, o Schulz tinha 26 anos quando a Polônia, volta a existir. As décadas de 20 e de 30 são uma curta era de ouro para essa comunidade judaica polonesa. Por exemplo, a Constituição polonesa de 1921 declarava que todos os cidadãos eram iguais perante a lei, o que era uma coisa revolucionária. E o país tinha 3 milhões de judeus. Haviam 3 milhões de judeus na Polônia. Na cidade do Schulz, na década de 30, eram 20 sinagogas. Mas, em meados da década de 30, as coisas começam a mudar. E o antissemitismo vai aparecendo
na Polônia. Tem vários casos e exemplos. Por exemplo, um exemplo só, em 1937, os alunos da Universidade de Varsóvia criaram e implementaram um dia sem judeus no campo. Inventaram um dia, e se algum aluno judeu fosse para aula aquele dia, era coberto por rato. Isso foi visto como uma coisa normal. Finalmente, em 1939, em setembro de 1939, a Wehrmacht de Hitler invadiu a Polônia. Começou a Segunda Guerra Mundial e acabou com aquele país, a Polônia, que tinha voltado a existir menos de 20 anos antes. Então, a Polônia existiu 20 anos e foi de novo conquistada agora pelo Hitler. E é muito interessante, tem uma história que eu acho maravilhosa, que no dia da invasão tinha um amigo, tinha um amigo do Schulz ouvindo rádio junto com ele. E quando eles escutam a notícia, de novo, a notícia é: a Alemanha está invadindo a Polônia agora, está acontecendo agora. Diz o amigo que o comentário do Schulz foi: você sabia que alguns desses aviões alemães são pilotados por mulheres? Imagina só morrer pelas mãos de uma bombardeira. Então, esse era o Schulz. E aí, algumas semanas depois, quando o exército nazista já tinha tomado a cidade, estava a bandeira nazista no centro da cidade, o Schulz olhou aquela bandeira nazista no centro da cidade dele e comentou: tudo aconteceu tão rápido, como se a história tivesse passado por aqui a galope. E, de fato, foi rápido, porque as coisas estavam mudando muito rápido, porque os alemães chegaram, tomaram a cidade do Schulz, mas pouco depois, esses mesmos alemães foram expulsos pelos soviéticos. E aí os soviéticos ocuparam a cidade por mais de 21 meses. Quer dizer, trocaram de 6 meia dúzia, trocaram a dominação nazista pela dominação soviética. E, nesse meio tempo, o Schulz trabalhou como ilustrador de um jornal soviético chamado Verdade Bolchevique, que era publicado na cidade. Beleza. Mas, infelizmente, as reservas de petróleo da Galícia eram mas tão importantes, que não ia ficar barato. Então, os alemães tomaram a cidade, os soviéticos retomaram a cidade, e logo depois, os alemães tomaram a cidade de novo, né? Em junho de 1941, o Hitler quebrou o pacto de não agressão que ele tinha com a União Soviética, invadiu a União Soviética, e das primeiras coisas que os alemães fizeram foi retomar essa cidade do Schulz com suas reservas de petróleo. E essa troca de mãos, quando os alemães tomam a cidade dos soviéticos, foi a última que o Schulz testemunhou, porque logo depois ele foi assassinado. Já vou contar como é que foi. Foi interessante, porque quando os nazistas retomaram a cidade dos soviéticos, os nacionalistas ucranianos receberam os nazistas de braços abertos, como se fossem libertadores, como se os nazistas fossem libertadores do domínio soviético. E aproveitaram a confusão para executar muitos judeus, que eram considerados colaboradores dos bolcheviques. E, nesse contexto, as leis anti-judaicas começaram a se endurecer ainda mais. Tinha estrela de Davi obrigatória no braço, proibição de mudar de casa, os judeus tinham que entregar todas as roupas de peles para agasalhar os soldados no fronte, depois de um tempo tinha que se mudar para o gueto, e ao mesmo tempo aconteciam massacres dos cidadãos judeus ou eram enviados para os campos de concentração. Não é à toa que até hoje, nessa guerra da Rússia e da Ucrânia, muitas vezes a gente quer defender, e é muito difícil se posicionar sobre essa guerra, porque os russos foram os agressores, mas, por outro lado, os ucranianos lutando contra os russos são muito nazistas, e são muito herdeiros desses nazistas. Então, muitos dos regimentos ucranianos lutando contra a agressão russa, e houve uma agressão russa, são esses ucranianos nacionalistas que outros tempos receberam os nazistas de braços abertos. Então, eu aqui de longe, não tem nada a ver com isso, prefiro não me meter, porque essa história é muito complicada e muito longa. Enfim,
Enquanto Drohobych era ocupada pelos alemães, depois pelos soviéticos, depois de novo pelos alemães, o Schulz ia tentando viver como dava. Ele vira ilustrador do jornal soviético, ele sobrevive desenhando para os alemães, ele faz retrato, ele faz afresco nas paredes, e com o tempo ele se tornou protegido de um dos oficiais da SS. E o fato dele ser protegido por esse oficial dava a ele alguma segurança. Os amigos ficavam insistindo para ele fugir, para ele dar um jeito de fugir. Já tinham conseguido um passaporte falso para ele, convenceram ele de fugir. E parece que ele ia tentar a fuga no mesmo dia que ele morreu. Parece que ele ia tentar a fuga de noite e ele foi assassinado de manhã, no dia 19 de novembro de 1942. Ele foi assassinado em plena rua, a poucos metros de casa. E as versões para a morte do Schultz variam muito, mas a versão mais aceita é que ele foi assassinado por um oficial nazista, cujo protegido teria sido assassinado pelo protetor do Schultz. Estão acompanhando? Cada alemão tinha os seus protegidos. Aí o alemão que protegia, aí o nazista que protegia o Schultz assassinou o protegido de um outro nazista. E aí o nazista foi e assassinou o Schultz. E ainda falou: você matou o meu judeu e eu matei o seu. Olha que coisa mais pequena, mais triste. 6 meses depois da morte do Schultz, no verão de 43, os alemães exterminaram o gueto judaico da cidade. Quer dizer, primeiro eles fizeram todos os judeus se mudarem para o gueto, depois, quando todos os judeus estavam lá, eles entraram no gueto e mataram todo mundo, que era um procedimento bem comum. Em 1938, antes da guerra, a cidade tinha 40% de judeus, que eram 20 mil judeus. Quando o Exército Vermelho liberou a cidade em 44, só haviam 400, tá? De 20 mil judeus, sobraram 400. Então é isso, aquela cidade judaica, aquela comunidade judaica polonesa que alimentou a prosa do Schultz deixou de existir. O Schultz cresceu, viveu numa cidade polonesa e judaica. Hoje a cidade pertence à Ucrânia e não tem mais judeus. Então já é um outro lugar, não é nenhum lugar que o Schultz reconheceria. Hoje tem 50 judeus na cidade. Então é isso. Na época do Schultz tinha 20 mil judeus na cidade. Hoje, 2025, tem 50. E uma plaquinha no lugar onde o Schultz caiu. Depois da guerra, essa cidade, que tinha sido polonesa por 400 anos e tinha sido austro-húngara por 150 anos, se tornou parte da União Soviética. Um conjunto habitacional brutalista foi construído em cima do cemitério judeu onde o Schultz tinha sido enterrado, o cemitério sumiu. Na Polônia, que é na Polônia comunista, atrás da cortina de ferro, ainda brutalmente antissemita e sob o total domínio estético do estilo realista soviético, a obra do Schultz era considerada, olha que interessante, uma excrescência burguesa que roça a psicopatologia. Né? Os comunistas valorizavam uma escrita mais realista que falasse dos dramas de classe, dos dramas do povo, uma chave mais realista. Então, nesse ponto, esses contos do Schultz, que são totalmente apolíticos, que falam da infância e que se preocupam muito com a estética da língua, eram isso, era uma excrescência burguesa que roça a psicopatologia. Então, a cidade foi soviética o tempo todo. Em 1991, quando a Ucrânia ficou independente, a cidade passou a ser ucraniana, está ucraniana até hoje, e pelos últimos 3 anos está em guerra contra a Rússia. A cidade fica longe do fronte, que fica mais para o lado oeste, mas ainda assim ela é regularmente atingida por mísseis. E aí, de novo, filho,
Antes da Segunda Guerra Mundial, mais judeus viviam na Polônia do que em qualquer outro país europeu. Antes da guerra, eram 3 milhões de judeus na Polônia. Em 1950, eram 45 mil judeus na Polônia. De novo, 3 milhões antes da guerra, 45 mil depois da guerra. É uma queda assombrosa. E a Polônia, antes da guerra, era um país, era um país poliglota e multiétnico. Havia diferentes etnias, diferentes línguas. Hoje, a Polônia é um país altamente homogêneo, é um país que tem uma religião, uma língua, uma etnia. Então, a Polônia se afastou da comunidade judaica que alimentou o Schultz. E aí fica o Schultz. Ele era um escritor judeu, ele era um escritor polonês, ele era um escritor ucraniano. Quem é o dono da memória do Schultz? Quem vai celebrar a memória do Schultz? Tá. Então, um dos trabalhos que o Schultz fazia era pintar afrescos nas paredes dos oficiais nazistas. Eu acabei de colocar um dos afrescos no nosso chat aqui para vocês verem. Então, um dos trabalhos do Schultz para esse oficial nazista que lhe protegia foi pintar esses murais com motivos infantis no quarto dos seus filhos. Os murais sumiram uma época, ninguém conseguia localizar a casa onde esse oficial nazista tinha morado, até que em 2001, depois de décadas de buscas, dois documentaristas alemães conseguiram encontrar esses murais. Eles estavam na despensa de uma casa lá na cidade. E aí eles encontraram esses murais, avisaram todo mundo, e começou uma discussão sobre o que fazer com esses murais, né? Como recuperar esses murais, onde expor esses murais, o que fazer. Então é isso. Poucas semanas depois deles serem descobertos, enquanto você ainda estava conversando sobre o que fazer com esses murais, veio uma equipe do Yad Vashem, que é o Museu Israelense do Holocausto. Os caras apareceram na casa, retiraram, retiraram os afrescos da parede e levaram os pedaços de reboco para a sede do museu em Jerusalém. É isso. Israel não tinha nada a ver com isso. Era um pedaço de parede encontrado na Ucrânia, pintados quando a cidade era alemã ou polonesa. Os israelenses não participaram da conversa, enquanto os outros estavam conversando. Quem ia ficar com os afrescos? Os israelenses apareceram, arrancaram, levaram. É muito israelense. É uma conduta muito israelense. Veja, eu nem acho que estão necessariamente errados, não. Tá? Acho que tem uma conversa boa aí para ter. Porque, por exemplo, para começar, os israelenses levaram um pedaço da parede de Jerusalém. E a Ucrânia protestou porque estava no território ucraniano. Os caras invadiram o território ucraniano é, e roubaram algo que era claramente um artefato cultural, de valor cultural, histórico, literário, gráfico e os caralho. A Ucrânia foi roubada no seu patrimônio. É, o Museu de Israel argumentou que não, que os murais não estavam registrados como artefatos culturais ucranianos. Eles só tiraram um pedaço de parede qualquer. Obviamente, essa resposta é bem canalha. Por quê? Os afrescos tinham acabado de ser descobertos. Eles não estavam registrados como artefatos culturais ucranianos porque não deu tempo de registrar. Os caras roubaram antes deles poderem ser registrados, mas, de fato, tecnicamente é muito interessante. Isso também é uma coisa bem interessante do judaísmo, é que eles defendem a letra da lei. De fato, na letra da lei, eles não roubaram o patrimônio da Ucrânia, porque para algo ser patrimônio da Ucrânia, eles têm que estar registrado como artefato cultural ucraniano, e isso não estava. Ok. Veja, então, esse argumento israelense é verdade segundo a letra da lei. Mas eu acho que havia um argumento melhor que Israel poderia utilizar, e eles também utilizaram, que foi o seguinte: eles falam, olha, a Ucrânia é um país antissemita,
é um país cada vez mais antissemita. É um país que honra e celebra a lembrança dos seus heróis que combateram ao lado dos nazistas. Então, que a Ucrânia nunca teve, nem teria nenhuma intenção de honrar um autor polonês, judeu, que passou a vida numa cidade, que só virou ucraniana depois dele morrer. Então, meu amigo, vocês estão cagando para esse judeu polonês, que viveu aqui antes das cidades ser Ucrânia. Duvido que vocês que vocês iriam honrar esse autor como nós vamos honrá-lo no Museu do Holocausto, por ele ser judeu. Veja, não estou dizendo, não sei quem está certo, estou dando os argumentos. A Polônia também reclamou. A Polônia argumentou o seguinte: o Schulz viveu boa parte da sua vida adulta na Polônia. Ele escreveu a sua obra em polonês durante a efervescência cultural da Segunda República Polonesa, em contato com autores poloneses. Era óbvio que a sua obra é polonesa, que o lar da sua obra é a Polônia, e a sua obra pertence à literatura polonesa, e não é como se a Polônia não precisasse de escritores. Né? A Polônia estava literalmente se reconstruindo e ela precisava de seus nomes. Não é à toa que a Olga Tokarczuk lá, autora polonesa que ganhou o Nobel de Literatura em 1918, considera o Schulz o grande mestre da literatura polonesa, da língua polonesa. Eu acho interessante também é que a gente que vive no Brasil, que é sólido, a gente tem uma herança sólida, que nós somos filhos de um país, Portugal. Portugal se formou enquanto país no século XII. Portugal está com as suas fronteiras estabelecidas desde o século XII. Século que vem, 1000 anos. Tipo, mudou uma coisinha ou outra, mas basicamente o mapa de Portugal está igual há quase 1000 anos. E está lá o país, e o país fala português, tem herança portuguesa, e não há dúvida que Portugal é português, que português é Portugal, e que essa língua que está lá. Então é uma coisa, a gente tem, por mais que a gente zoe de Portugal, que é do tamanho do Rio de Janeiro e é o capacho da Europa, Portugal tem uma solidez, uma permanência como língua, como país, como cultura, que a Polônia só sonha. E mesma coisa, e aí os portugueses vieram ao Brasil, criaram um país de língua portuguesa aqui. Nós estamos aqui há 500 anos falando português, e quando nasce alguém no Brasil e vira escritor, é óbvio que a pessoa vai escrever em português. A gente tem uma herança cultural sólida, uma história sólida de português. E, veja, é razoavelmente certo que a gente vai olhar para frente e que daqui a 300 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, provavelmente se estarão falando português. Entendeu? É isso. A gente não tem medo que o português vai sumir enquanto língua, ou que a literatura portuguesa ou a literatura brasileira vão desaparecer. Não é o caso de Portugal. Não é o caso da Polônia, da Ucrânia e desses países que aparecem e desaparecem e que são muito mais instáveis do que a gente pode imaginar. O Milan Kundera, que é um autor que eu amo, ele no livro A Cortina, ele tem um ensaio chamado A Irreparável Desigualdade. E ele faz uma comparação entre os poloneses e os espanhóis, que eu acho que é bom da gente lembrar. Ele fala: os poloneses são tão numerosos quanto os espanhóis, mas a Espanha é uma velha potência que nunca foi ameaçada na sua existência. Ao passo que aos poloneses a história ensinou o que significa não existir. Privados de seu Estado, eles viveram durante mais de um século no corredor da morte. Abre aspas. A Polônia ainda não morreu. Fecha aspas. É o primeiro verso patético do seu hino nacional. E há cerca de 50 anos, Gombrowicz, que eu já citei aqui, escreveu uma frase numa carta
para Milosz, que é o outro grande poeta polonês, e ele escreveu, esses dois literatos poloneses, de uma troca de correspondência, um deles escreveu uma frase que nunca viria à mente de nenhum espanhol. Se daqui a 100 anos nossa língua ainda existir, e é isso, desculpa, nenhum falante de português tem dúvida que o português e o espanhol vão existir daqui a 100 anos. Então, beleza. Então a Ucrânia reclamou do roubo do seu patrimônio, a Polônia, a Polônia também reclamou do roubo do seu escultor, do seu grande literato, e a isso tudo Israel deu três respostas. Em primeiro lugar, Israel falou o seguinte: Schulz tinha sido morto não por ser polonês, mas por ser judeu. Que o museu existia justamente, a razão de ser daquele museu era proteger a memória das vítimas do Holocausto, como o Schulz. Em terceiro lugar, países que exterminaram ou deixaram exterminar sua população judaica não tinham direito nem moral nem legal sobre a obra de seus artistas judeus assassinados. E é aí que pega na Polônia. A Polônia, e essa é uma questão muito dolorosa na Polônia e na Hungria também, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Na Hungria ainda pior, porque a Hungria foi aliada dos nazistas, a Polônia foi conquistada, mas ainda assim eram países muito antissemitas. E quando os nazistas estavam levando os judeus poloneses para os campos de concentração, os poloneses não estavam defendendo, não estavam achando ruim, estavam se sentindo aliviados que tinha alguém fazendo por eles o trabalho sujo que eles, também antissemitas, teriam adorado fazer. Então é isso, a Polônia passou de ser um Estado multiétnico para um Estado homogêneo, porque os nazistas fizeram um trabalho sujo que os antissemitas poloneses queriam fazer e não fizeram. Então tipo assim, a Polônia tem muita cumplicidade com o Holocausto. A Polônia deixou, muita coisa foi imposta à Polônia, mas muita coisa a Polônia deixou acontecer no seu território. Vamos combinar que os maiores e mais mortíferos campos de concentração eram na Polônia. De novo, ninguém perguntou a opinião da Polônia, a Polônia foi conquistada, mas a Polônia também não defendeu essas populações. Então é isso, eu acho muito interessante que é isso, essa postura do Museu do Holocausto, de que países que deixaram morrer ou que mataram sua população judaica, não vão deixar vocês lucrarem com o patrimônio desses artistas que vocês não valorizaram, que vocês deixaram matar. Por outro lado, a posição de Israel também é muito problemática em vários níveis, porque a família dos Shus não praticava a religião judaica, o Shus não foi criado na religião judaica, o Shus nunca se disse judeu, não existe nenhum traço de judaísmo na sua obra, nem ele tinha nenhuma conexão com Israel, um país que só começou a existir depois da sua morte. E, por exemplo, em oposição ao Kafka, tá? O Kafka tinha a intenção de emigrar para a Palestina. Veja, o Kafka também morreu antes de Israel existir, mas o Kafka se considerava judeu, praticava o judaísmo, o seu estilo era muito impregnado de judaísmo e ele estava planejando se mudar para a Palestina. Kafka tinha uma ligação maior com Israel do que Schultz. Então, fica a dúvida. O Schultz era um autor polonês, cuja família calhou de ser judia, era um autor judeu que calhou de ser polonês. O leste europeu foi, de fato, um lar para essa comunidade judaica vibrante que a Segunda Guerra apagou, ou o leste europeu foi só um dos muitos lugares por onde esses judeus passaram, porque ainda não existia Israel, né? Foi uma casa momentânea onde eles foram mal recebidos e passaram correndo. Levar, levar esses murais dos Shus para Israel foi um roubo ou foi um resgate?
Tem um livro muito interessante de um autor israelense chamado Benjamin Balint, que conta essa história e traça uma biografia muito boa do Shoes. Eu li esse livro para essa aula, por óbvio. O nome do livro é Shoes, An Artist, a Murder and the Hijacking of History. Um livro muito recente, saiu em 2023. De novo, os links estão todos no texto que está linkado. E não por acaso, muito interessante, o livro anterior do Balint saiu no Brasil e é sobre Kafka e se chama O Último Processo de Kafka. E é sobre a luta para manter os arquivos de Kafka em Israel. O melhor amigo do Kafka, o Max Brod, levou os arquivos do Kafka para Israel. E rolou uma luta muito grande da República Tcheca, falando: olha, o Kafka era um artista tcheco. E os arquivos do Kafka pertencem à República Tcheca. Israel falando: não, não, não. Kafka era um autor judeu. O arquivo dele foi trazido legalmente por seu melhor amigo, também judeu, quando ninguém tinha interesse nisso. E eles estão aqui sendo cuidados há não sei quantos, 80 anos, e são nossos. Vocês deixaram Kafka morrer. Kafka nem morreu no local, mas é isso. Kafka, e de fato, é uma discussão interessante, não tem certo nem errado a priori, mas é isso que eu ia dizer. O Kafka, pelo menos, tinha a intenção de migrar a Israel e ele praticava o judaísmo a mais do que se pode dizer pelos chutes. E, veja, naturalmente, para nós, aqui no Brasil, é fácil de ver as razões de ambos os lados, né? Com uma diferença. Para a Polônia, hoje, que é um país católico, etnicamente homogêneo, seus autores judeus são uma preocupação mesmo. Mas para Israel, por outro lado, é uma questão existencial. Porque se Israel não for a pátria dos judeus, o que é Israel? Então, é isso. Para Israel, essa questão é mais importante, mais existencial do que para a República Tcheca ou a Polônia. Agora, para encerrar a nossa aula, vai dar 2 horas. Obrigado por continuarem aqui. Queria fazer uma comparação entre o Bruno Schultz e o Guimarães Rosa, para a gente fechar. O Guimarães Rosa que a gente conhece e que é nosso grande escritor. Vou mostrar para vocês como é que está a minha filha. Ela está muito gostosinha aqui, olha só. Ela está o tempo todo aqui, que nem uma gostosa. Então vamos lá. A linguagem do Schultz, ela é suculenta, ela é fulgurante, ela é ornamentada. E eu fico em dúvida se seria possível sustentar uma prosa tão intensa ao longo de toda uma carreira literária. Porque o Schultz foi um meteoro, ele publicou 2 livros de conto no espaço de 3 anos e acabou. Será que dava para sustentar uma linguagem tão intensa ao longo de uma carreira inteira literária, ou ao longo de um romance inteiro? E é isso. De certo modo, sua produção, como temos hoje, todos os contos desses 2 livros e mais os avulsos, foram todos escritos ao longo de uma década, ou menos de uma década, com temas, personagens, locações que se repetem. E eles são tão parecidos entre si, eles são tão fragmentários um em relação ao outro, que eles podem ser considerados como um único romance fragmentário de autoficção. Ser ele mesmo, ser intensamente, profundamente ele mesmo, parece ser a única religião que o Chus era capaz, isso, e adorar as suas deusas malvadas, obviamente. E fica a dúvida, quanto mais o Chus nos teria dado se ele tivesse tempo? Eu acho que a obra dele, como é hoje, ela me parece muito Sagarana sem Grande Sertão Veredas. Não sei se você faz sentido. Veja, eu acho que os contos do Guimarães Rosa, de Sagarana, por exemplo, assim como os contos dos Chus que a gente tem hoje, já seriam suficientes para garantir o lugar de ambos na história da literatura. Sagarana, que são os contos do Guimarães Rosa, de 46, em termos de inventividade vocabular, estilística, ele é incrível. E é tão incrível
quanto os contos do Churros. Então, Sagarana é sensacional. E é tão sensacional quanto os contos do Churros. Mas Grande Sertão Veredas, que ele lançou 10 anos depois, nos deu a mesma inventividade de Sagarana, mas afinada por 10 anos de aperfeiçoamento e a serviço de uma história, de um enredo maravilhoso, atemporal e reminiscente tanto da Ilíada quanto dos livros de cavalaria medievais. Então, veja, Sagarana, por si só, é excelente. Mas o lançamento de Grande Sertão Veredas, 10 anos depois de Sagarana, transforma Sagarana retroativamente em seu antecessor, em seu ensaio, em sua preparação, em um mero exercício. Faz sentido isso? Nos últimos 4 anos de vida do Schultz, ele estava escrevendo um romance chamado O Messias, que ele mencionou em várias das suas cartas aos amigos, que seria a culminação desse ciclo de contos da infância e que talvez apontasse para uma nova fase da sua produção literária. Com o caos da Segunda Guerra, ele teoricamente completou esse romance, deu os originais para um padre, mas ninguém nunca encontrou. Por exemplo, tem um romance chamado Messias de Estocolmo, da escritora americana Cynthia Ozick, que é sobre esse manuscrito, é sobre o destino desse manuscrito. E aí, eu termino a aula deixando vocês com uma dúvida que é a seguinte: será que com a perda desse livro Messias, será que a gente perdeu o Grande Sertão Veredas do Bruno Schulz? Será que os seus contos foram, foram exercícios para uma obra-prima que foi escrita, mas que a gente nunca chegou a ler? Então é isso, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco. Eu acho que os contos do Schultz valem a pena, mas, como eu falo aqui no final, eles valem a pena muito mais como indicador de tudo que a gente perdeu do que por si só. Eles são ótimos por si só, mas eu não consigo deixar de pensar que talvez eles fossem só ensaio para uma obra incrível que ele não chegou a escrever. E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, comentário, questões, dúvidas? Olhem no chat o link do texto. No texto tem as imagens todas. Espero que vocês leiam Bruno Schulz e curtam. O que mais, gente? Peraí, cachorrinho. Peraí, cachorrinho. Essa parte das gravuras é, de certa forma, apagada, porque, pelo que vi, não foram lançados no Brasil, pelo menos até agora. Sim, veja, é isso. As pessoas lançam conto. O fato do cara ser um taradinho que fez desenho pornográfico não vem ao caso quando é isso. Quando a 34, eu vou postar o link de novo, exemplo, vai ser porque você entrou depois. É, depois eu tenho que te dar esse texto, gente, você não vai ter acesso. Mas então, é isso, não é que é apagado, é que está lá, não é o caso mesmo. Eu que achei especialmente interessante, mas é isso, não, de fato, não é. Mas você vê, nos dois livros da 34, isso é mencionado em várias explicações, e eles reproduzem algumas das gravuras. Então, eu não diria que é de alguma, não é de nenhuma maneira escondido. Só não é, digamos, enfatizado. Faz sentido? Que mais, gente? Digam lá. Digam lá. Vamos ficar por aqui. Acho que a aula já foi, ela foi boa. Tivemos 2 horas. Falei tudo que tinha para falar.
Foi muito fascinante fazer essa pesquisa do Bruno Schulz. Espero que vocês curtam. Então é isso aí, gente. Vou encerrar por aqui. Ok? Muito obrigado a todo mundo que veio. Grande beijo. Até a próxima. A próxima aula. Toma uma coisa. A próxima aula é daqui a 2 semanas. A aula de Chaucer sobre os contos da Cantuária, que vai ser muito legal. É um livro incrível. E nossa próxima aula avulsa vai ser no dia 10 de dezembro, sobre a obra da Aline Bay. E nós vamos contar com a presença da próxima. Então, por favor, leiam os livros da Aline Bay e estejam aqui para conversar com a Aline Bay, que ela é incrível, ela vai vir conversar com a gente, tá bom? 10 de dezembro, Aline Bay. E é isso, gente. Beijo, beijo e até a próxima.